Fala aí, surfista, paz. Seguinte, gostaria de compartilhar contigo uma situação um tanto quanto delicada que aconteceu hoje, né, no surf. Eu saí hoje de manhã cedo, por volta das 7 horas, 7 e meia, para surfar na praia do Maçarico, aqui em Salinas, litoral do Pará. E apareceu um senhor lá de 60 anos, chamado João, ele está começando no surf agora, né? E eu fiquei lá com ele, a gente, enfim, acabou criando ali uma certa amizade, tudo, né? Eu fui dando alguns toques para ele. E aí, quando eu percebi, a gente entrou numa corrente de retorno. Para quem não sabe o que é corrente de retorno, eu vou assim explicar de forma bem resumida, né? As ondas quebram na praia e a água volta, é o refluxo da água volta para a costa. E esse refluxo é conhecido como corrente de retorno. Então é muito importante a gente saber disso e identificar uma corrente de retorno, porque quando a gente entra numa corrente de retorno, a gente não consegue sair dela remando em direção à areia, né? Porque a força é muito grande, então fica sempre empurrando a gente para fora. E aí a gente tem que nadar para a lateral, para o lado, para sair da corrente de retorno e então remar em direção à areia. Quando eu vi, a gente estava bem longe da areia, né, da faixa de areia, eu e o João. E o João, assim, né, não tem experiência, obviamente, começou a surfar há pouco tempo e começou a meio que entrar em desespero ali, né, achando que a gente ia, enfim, morrer e tudo mais, que ia acontecer o pior. E eu comecei a tranquilizá-lo, dizendo que a gente ia sair dessa e tudo mais. Mas o que eu quero deixar assim claro nesse vídeo é orientar principalmente os surfistas que estão começando agora, que não tem tanta experiência, sobre a importância da pessoa identificar as correntes de retorno e o que fazer quando entrar em uma corrente de retorno. É justamente isso, né? Quando perceber que está muito para fora, muito longe da areia, remar para a lateral, primeiro rema para o lado para poder sair da corrente de retorno e depois rema em direção à areia. Só assim a gente consegue sair de uma situação parecida. Foi uma situação desconfortável realmente, eu tive que rebocar o João, né, porque ele não tem experiência, então ele veio somente deitado na prancha dele e eu vim ele segurando a cordinha da minha a cordinha da prancha dele, né? E deitava na prancha dele e eu remando na minha prancha, então reboquei. Gastei bastante energia com isso, mas graças a Deus deu tudo certo e eu tô aqui para contar esse testemunho. É, Deus sempre esteve lá com a gente, eu agradecia muito a Deus, na verdade, né? Pela graça que Ele derrama em mim diariamente, pelo vigor físico que Ele me dá, pela saúde e tudo, e isso não é nada meu, tudo vem de Deus, sabe? E Deus está com a gente em todo momento. Então é isso, fica com Deus, surfista, é nóis.